para mim, o principal aspecto, tá? O São Paulo, ele não tem nenhum tipo de transparência em nenhuma área do clube. Nenhuma área, financeira, médica, política, não existe transparência no clube. Então, quando você tem, às vezes, até um jogador que volta antes, São Paulo, ano passado, por exemplo, teve Luan, Gabriel Sara, jogadores que voltaram antes do prazo estipulado de condução. O Sara foi vendido ainda em fase final, ali em transição, mas a recuperação dele foi, acho que 1 ou 2 meses antes do previsto, de uma contusão muito séria. O Luan, a mesma coisa. Por outro lado, o São Paulo tem alguns jogadores, caso do Igor Vinícius, que estava para ser relacionado para o jogo contra o Botafogo, e aí ele saiu de quase relacionado para a mesa de cirurgia, assim, uma discrepância enorme. Ninguém vem dar nenhum tipo de satisfação. Se você fizer uma cronologia muito rápida, você tem, em 2020, um time que espremeu o calendário por causa da pandemia de agosto a fevereiro, e o São Paulo jogou, mesmo sendo eliminado da Libertadores, desde a sua estreia no Campeonato Brasileiro, na segunda rodada, porque o São Paulo não joga na primeira rodada, o São Paulo jogou quarta e domingo, todas as semanas, até quarta e domingo, no caso, meio de semana e fim de semana, né? Uma vez jogou sábado e quinta, foi o maior intervalo que o São Paulo teve. Jogou o tempo todo de agosto, da primeira quinzena de agosto até o meio de dezembro. Quarta, domingo, o time do Diniz, o São Paulo pouco rodava, inclusive, porque o São Paulo não tinha grande elenco. O São Paulo não tinha contusões musculares. Era muito, muito raro. Em 2021, o São Paulo decide não dar férias para os jogadores na transição. Termina o Campeonato Brasileiro na quinta, no domingo começa o Campeonato Paulista com praticamente o mesmo time. O São Paulo tem um espetáculo, um show de decisões, de contusões, especialmente musculares. E era jogador que ainda voltava com até a mesma contusão. 2021 foi uma catástrofe para o São Paulo nesse sentido. Em 2022, ano passado, o São Paulo teve contusões de entorse de joelho, entorse de tornozelo, fratura, ligamento. O São Paulo teve diversas contusões que fogem um pouco desse processo de recuperação mais rápido. São jogadores que naturalmente vão acumular 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses ou mais no departamento médico, como foi o caso do Ferrarese esse ano. E o repórter foi fazer uma pergunta dessa para o Rogério, e o Rogério até interrompe o repórter e fala, não, o que você vai me perguntar de contusões musculares não dá, porque a gente não teve contusões musculares ainda. O São Paulo teve pouquíssimas contusões musculares no ano passado, justamente quando o time rodou no Campeonato Paulista, rodou o elenco, fez uma pré-temporada um pouco melhor, rodou na Sul-Americana, e agora esse ano você tem contusões tanto musculares, quanto contusões agora, como essa do Galopo, a do Wellington, que me pareceu que prendeu o pé esquerdo, né? Aqui no estádio a gente não teve represa, mas ele pareceu para ter prendido o pé esquerdo, né? No gramado. Então você tem esses dois cenários. Aí agora, de novo, você vai falar do departamento médico. Em 2020 você não falava, em 2022 você não falava, ou você falava em casos extremamente pontuais. Então, assim, eu acho que o São Paulo deve muito uma explicação ao seu torcedor. Até porque, no melhor dos cenários, criou-se uma narrativa, criou-se uma desconfiança com profissionais, com setores do clube. O clube deveria dar uma satisfação, o clube deveria, inclusive, dar satisfação à torcida e acalmar o seu torcedor e dar as suas explicações, porque o São Paulo falou de Refis Plus, que os equipamentos chegaram, não sei o que. O São Paulo teve recentemente uma polêmica muito grande com o Dr. Turíbio, que já tinha uma passagem vitoriosa pelo São Paulo na primeira década do século, e aí o Dr. Turíbio ia fazer um papel de recuperação dos atletas, e aí isso não aconteceu, e teve um desentendimento, São Paulo falando que ia processar o cara. São Paulo fez uma reunião transmitida para a torcida, dando placas ao Dr. Turíbio. Falou, não, agora sim, graças à sua ajuda, a ajuda do outro, esqueci o nome do doutor, acho que é Fernando, nós teremos uma grande recuperação, São Paulo vai voltar a ter o refis mais moderno do país. Quando foi para inaugurar um tal de Refis Plus, que ninguém sabe o que é o Refis Plus, é um nome. O que mudou para ser Plus? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu falei que é Plus. A partir da nossa, viu, Alex? A partir da nossa próxima live, vai ser a Live Plus. Vai ser uma Live Plus. O que vai mudar? Ninguém sabe. Que não vai ser câmera. Plus. É isso, vai ser uma live. O que mudou? Ninguém sabe. O São Paulo não dá essa satisfação. Então eu não tenho, com toda a minha limitação em medicina, eu não tenho condições de avaliar por que o São Paulo tem tantas contusões. Quem deveria vir dar essa satisfação é o próprio clube, é o chefe do departamento, é o presidente, é qualquer coisa para evitar esse tipo de condução. Porque o São Paulo tem exemplos muito claros de erros, de jogador que, como eu falei, que estava para ser relacionado e agora está para ser operado,
E tem casos muito claros de jogadores que, não, essa contusão vai demorar 6, 7 meses, o cara volta em 4, 5, e aí passa em branco. Em 2021, inclusive, quem era o referência do departamento médico era o Flamengo. E aí o Flamengo depois teve o caso do Rodrigo Caio, depois o caso do Bruno Henrique, o caso do Pedro. O Flamengo teve uma série de casos que, assim, o médico, veio, no mínimo, veio dar explicação, mas que foram erros. Então, assim, eu acho que o clube deveria dar satisfação. Eu não tenho como avaliar se o São Paulo tem uma deficiência de profissionais, de estrutura, de tratamento. Isso é papel do clube vir aqui esclarecer. O que não é normal, isso com certeza, é a quantidade de desfalques que o São Paulo tem em 2022, ali na reta final de 2022, quando a gente começou a ter umas contusões, além das mais graves que eu citei, uma ou outra pontual muscular, e esse ano que você mesclou todas essas contusões, seja muscular, fratura, desligamento, enfim. Ô, Alex. Você tem razão. Fala, Rosinha, fala, por favor.